Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. E sinto muito por não ter podido vir antes. Mas chegou a hora de a gente estar aqui com vocês. Espero poder trazer alguma informação sobre rede feminina e câncer de mama, né, e prevenção em câncer de mama para vocês. E tirar alguma dúvida que vocês queiram. Eu me chamo Miriam, sou voluntária da Rede Feminina desde sua fundação do ambulatório. A Benildes também está aqui, também é uma voluntária da Rede Feminina já há muitos anos e ajuda a gente na Rede Feminina. Falar de Rede Feminina, né? Essa é a nossa sede, esse é o nosso endereço com telefone, mas tem no panfleto também, então não é necessário anotar, porque está ali. Essa é a nossa casa cor-de-rosa, ela está no Maluche e acolhe a todos. Nós somos SUS, somos filantropia. Esses são os serviços que a Rede Feminina presta. Se puderes apagar essa luz, ele fica melhor o slide. Obrigada. Nós temos na Rede Feminina 2 enfermeiras que fazem a coleta do Papa Nicolau, que é o preventivo do colo uterino, e a gente trabalha de manhã e à tarde colhendo o preventivo. Hoje a gente tem 600 lâminas mês, 600 preventivo mês. Temos 120 mamografias mês. E todo o restante, psicóloga, fisioterapeuta e todos os serviços. Temos 2 médicos, um ginecologista e um mastologista que trabalham conosco. É por eles que passam todos os exames dessas pacientes e eles triam fazem a triagem de todos esses exames e nos dizem quem precisa voltar neles, quem pode só repetir o exame no ano seguinte. Né, ou exames complementares que precisam, coisas assim. A fisioterapia, nós temos 2 fisioterapeutas que são especializadas em cuidar de mulheres com câncer de mama e colo uterino, porque elas fazem a parte de linfedemas, né, drenagem linfática e cuidados dessa mulher com câncer de mama e câncer de colo uterino. Nós temos as psicólogas, porque o tratamento do câncer ele é todo feito pelo SUS, que é em sua maioria as nossas pacientes, é feito no Santo Antônio, em Blumenau. Né? Brusque pertence à regional Blumenau. Então, todas as nossas pacientes vão para lá. Né? Então, o que nós podemos fazer aqui por essa paciente é a retaguarda, é ajudar essa paciente a passar por esse tratamento com fisioterapeuta para aliviar esse braço, essas dores, com a psicóloga para ajudar essa paciente a ressignificar, né, a vida dela, mas principalmente, gente, religião é muito importante nesse momento, né? Ter fé, se apegar a alguma coisa mais alto do que a gente. Então é importante ter essa paciente, ter uma religião para ela se apegar a alguma coisa maior do que só a gente, do que só ela mesma. Então, é muito importante a religião para a cura dessa paciente, tanto psicológico como o próprio câncer, como a própria doença, né? Nós temos o reiki, que é uma voluntária nossa que faz o reiki lá, que aplica o reiki, mas esses são só para os grupos de paciente. Fisioterapia, atendemos paciente externo, que não precisa fazer parte do grupo, né, e outros tratamentos também, mas a parte de psicóloga e reiki só para os grupos, por enquanto. O transporte das pacientes. A prefeitura também tem, para quem precisa, tem a Topic, que vai todo dia. Mas a gente viu a necessidade de acompanhar essa paciente,
Porque a nossa voluntária ela não é só uma motorista que chega lá em Blumenau e larga a paciente na porta do hospital. Ela acompanha essa paciente. Ela entra junto no consultório médico, ela entra junto na quimioterapia, ela leva essa paciente onde ela precisa fazer a radioterapia ou qualquer outro tipo de exame. Então, ela acompanha essa mulher aonde ela precisa ir. Nós temos as próteses de silicone externa, que vocês já vão ver o que é, que isso quem deveria dar para a paciente é o SUS. Só que o SUS diz que não tem dinheiro, e desde 2016 eles não repassam mais isso para a rede feminina, e aí a rede feminina passou a fazer projetos junto à Justiça do Trabalho e à Justiça Federal para nós comprarmos esse sutiã com essa prótese externa. Não é só por estética, não é só para ficar bonitinho na blusa, é porque essa paciente precisa, porque se ela tem uma mama grande de um lado e do outro ela tira toda essa mama, ela vai ter problema de coluna, ela vai ter outras dores no corpo. Então, ela precisa dessa prótese externa. E é por isso que a gente tem essa prótese para essa mulher. Nós temos as perucas, né? Que quem quiser cortar cabelo, pode cortar e doar para a gente acima de 15 centímetros, que a gente manda fazer. Tanto o sutiã quanto a peruca não precisa ser paciente da rede feminina, não precisa fazer parte dos grupos. Toda mulher que for lá, né, que estiver em tratamento, tem direito e a gente doa. As cestas básicas são para as pacientes carentes. Hoje nós estamos com 20 pacientes carentes nos grupos que precisam de cestas básicas, porque tem algumas que não têm o que comer. Então, não adianta ela fazer quimioterapia, radioterapia, se ela não tem o que se alimentar. Então, é necessário que a gente ajude essa mulher a se alimentar. Isso foi outra coisa que a gente contratou agora, uma nutricionista, para ajudar essas mulheres a se alimentar melhor, né, para poder se curar mais rápido. E os grupos de apoio a pacientes com câncer, né, que a gente já tem desde 2011, que a gente viu a necessidade de ter esses grupos de apoio, e com isso também veio os psicólogos, fisioterapeuta e todo o restante, porque desde sua fundação, a Rede Feminina sempre foi prevenção, e não o acompanhamento à mulher com câncer, e o pós-câncer também, que hoje a gente também tem. Então, é importante esse acompanhamento muito, porque a mulher perde o chão quando ela se descobre com um câncer de mama ou um câncer de colo de útero, que é bem mais tranquilo, bem mais fácil de curar, 100% curável, quando pego no início, quando já não tem metástase, e o de mama também. Por isso é tão necessário fazer a mamografia anual para a mulher para o câncer de mama. E nós temos o grupo de artesanato também, que ajuda muito a Rede Feminina e que também é de pacientes e voluntárias dentro da Rede Feminina. Esse é o nosso carro, que foi adquirido com dinheiro público do Fórum, que são multas pecuniárias, e que foi repassado para a rede para a compra desse carro. Essa é uma das nossas fisioterapeutas, e a função dela é ajudar nisso aqui, né? A mulher, quando ela não cuida desse braço, quando ela tira as linfas, que ela faz o esvaziamento de axila, se ela não souber cuidar desse braço dela, ele vai ficar com esse líquido, né? Isso não sai sozinho, porque ela não tem mais a drenagem dela, a linfa dela para drenar. Então, ela vai ficar com esse líquido nesse braço. Além do peso que ela tem, ela vai sentir dor também nesse braço, nesse ombro, no corpo, né? Então, é muito importante essa ajuda dela a fazer essa drenagem linfática para tirar parte desse líquido. Por isso, é tão necessário que essa mulher se aprenda, já antes de fazer a cirurgia, como é que ela vai cuidar desse braço depois, né? É muito bom quando essa mulher já começa a fisioterapia dela antes de fazer a cirurgia. E quando essa mulher descobre que ela tem esse câncer lá na Rede Feminina, a gente já encaminha para a fisioterapeuta e ela já começa ali, né, a aprender como é que ela vai se cuidar no pré-operatório e pós-operatório. Esse é o sutiã. Agora ele está vindo mais bonitinho, está vindo com uma rendinha aqui assim. E essa é a prótese de silicone.
Esse conjunto, para nós, é um material caro, ele custa quase R$600 para a gente, e a gente doa, né, 2 por ano para cada paciente. Então, ele custa caro, mas, graças a Deus, a gente tem conseguido via projeto, e a gente consegue comprar para poder doar a essa paciente. Essa mulher tem direito a fazer a reconstituição mamária? Com certeza, o SUS dá esse direito. O problema é achar quem é o médico cirurgião plástico que vai fazer pelo SUS. Esse é o nosso grande problema. Então, hoje, onde tem esses programas, né, onde eles fazem essas campanhas, a gente vê quem é das nossas pacientes que quer fazer e encaminha para lá e leva essa paciente para ela começar a fazer e ver qual é a condição dela fazer. Porque tem pacientes que nunca vão conseguir fazer. Dependendo do quanto era o tamanho desse tumor que ela tinha na mama, o quanto ela teve que fazer de radioterapia, o quanto teve de aderência nessa pele, às vezes ela não consegue mais colocar o expansor para dilatar essa pele para colocar esse silicone. Tem mulheres que não conseguem mais fazer e que vão usar externo, né, para por não poder fazer a reconstituição. Mas é um direito de toda mulher fazer na hora da cirurgia ou pós o cirúrgico também. Então, essas são as nossas perucas. Toda mulher tem direito a ter a peruca dela. E outra coisa que também a gente cede perucas, a gente empresta, dá, é quando a mulher fica carequinha por outro problema, né? Ela tem alopecia, ela tem algum problema no couro cabeludo, ela pode ir lá na rede feminina que a gente doa. A gente só não doa peruca, não empresta peruca para Halloween, para festa, qualquer coisa assim, não. As nossas perucas são para paciente com problemas de saúde e não festas. Esses são os nossos grupos de apoio. Algumas dessas pacientes aqui a gente não conseguiu vencer o câncer, mas em sua maioria se curaram ou estão em fase de tratamento ainda. Como eu disse, nós temos 2 grupos e nós temos muita paciente muito nova. Nós temos meninas de 24 a 70 e poucos anos. Mas desde que a gente contratou o nosso mastologista em abril desse ano, que a idade média da mulher com câncer de mama é entre 24 e 53 anos de idade. Então, as mulheres estão adoecendo cada vez mais cedo. O câncer tem se manifestado em nós, mulheres, cada vez mais cedo. Esse é como a rede se sustenta. A rede é SUS. Nós vendemos parte do que nós fizemos. As mulheres de Brusque, a gente consegue que o SUS pague, não todos os serviços, porque mamografia é gratuito, não tem pelo SUS, nossas mamografias a gente faz gratuidade. O que a gente vende para o SUS são o serviço do nosso médico ginecologista, que eles pagam por consulta, e as lâminas do nosso Papa Nicolau. Esse ano a gente começou com o Pronom, que é um projeto do Ministério da Saúde, que ele faz convênios com entidades que cuidam de mulheres com câncer. Desde 2019 que a gente estava pleiteando, e esse ano veio para a gente, foi aceito, e a gente conseguiu fazer, e contratou 7 funcionários. A gente tinha uma enfermeira, passou a 2, uma fisioterapeuta passou a 2, uma psicóloga passou a 2, e um mastologista também entrou nesse programa, mas fora os outros funcionários que a gente contratou. Então, nós fomos de 8 para 15 funcionários hoje na rede feminina. E esse Pronom vem para pagar o salário desses funcionários. A Celesc, que pode ser doado na conta de luz, né? Então, quem quiser pode doar. A mensalidade, porque é uma associação de mulheres, a rede feminina. Se vocês quiserem ser voluntária, pode se associar. Vão lá conversar com a gente, sejam voluntárias, doem 4 horas por semana do seu tempo para ajudar o outro. Eu sei que na igreja vocês fazem voluntariado também, né? Mas lá na rede feminina nós estamos precisando de voluntárias para ajudar aquelas mulheres e todas as mulheres que vêm procurar pela gente.
Então, nós voluntários doamos o nosso tempo e pagamos mensalidade porque somos associada a uma associação. Então, a gente paga, como qualquer clube, como qualquer associação, a Rede Feminina é uma associação que precisa de mensalidade. Nós temos a venda de rifas, né, que vai sair agora em dezembro, dia 3 de dezembro. Então, ela está na praça, se puderem, ajudem, porque a gente precisa. Nós temos o nosso chá, que é em maio do ano que vem, de novo, é todo ano em maio, e eu venho convidar vocês para a madrinha ano que vem, né? E nós temos o nosso pedágio em agosto, todo ano em agosto tem o pedágio, vocês devem ter passado pela gente, né? Nós temos doações de algumas empresas e pessoas. O nosso brechó, que é muito importante, porque esse brechó, ele mantém os grupos de paciente, o café delas toda segunda-feira e toda terça, ele mantém esse carro que vai para Blumenau, o Luciano da Van, ele dá a gasolina, mas esse carro ele tem revisão, ele tem oficina, ele tem seguro, ele tem emplacamento, tudo isso ele tem. Lavação toda semana, né? Então esse brechó mantém tudo isso. Mas o mais importante dele é que ele paga aquela paciente que o médico receita uma medicação para ela e ela pede no SUS e ainda não tem, até vir a Rede Feminina ajuda, né? E também as biópsias. Quando vem uma paciente com uma biópsia de mama e o doutor diz para mim que ela é urgente, a gente ajuda essa paciente na biópsia também para fazer essa biópsia. A gente está adquirindo o nosso aparelho de ultrassom com dinheiro do fórum também, né? Até ontem foi aberto o leilão para isso, mas isso é complicado, porque é dinheiro público, então um questiona, outro questiona, mas vamos conseguir comprar. O dinheiro está no caixa e nós temos que comprar esse aparelho para poder fazer as biópsias de câncer de nódulos de mama aqui em Brusque, que hoje as mulheres têm que ir para o Santo Antônio, porque não existe aqui para fazer em Brusque pelo SUS, né? Particular faz, mas pelo SUS não. E ela custa para a rede hoje quase R$800 cada biópsia. Então, para nós fazer para todo mundo não há condição. Então, a gente consegue pagar uma ou outra quando é realmente necessário, né? E esse brechó ajuda nisso. E o artesanato também, que tudo que elas vendem vem para dentro da Rede Feminina. Esse é o nosso brechó, tem muita coisa boa aqui. Então, o dia que quiserem doar roupa, né, a roupa de vocês, que para vocês não serve mais, e nós mulheres trocamos muito, né? Hoje está todo mundo de rosa, de pink, porque agora o pink está na moda, né? Verde, pink, amarelo, né? Laranja, nós estamos vibrantes, né? Então, querem, né? Se tiver, não está faltando espaço no guarda-roupa, vamos ajudar a gente, tire um pouco dessa roupa do guarda-roupa, doe para a rede, que é muito bom. A gente lá faz dinheiro com essa roupa para manter esses grupos. Isso foi feito o ano passado, foi o que a gente fez o ano passado de movimento na Rede Feminina. Era um ano de pandemia, 2020, 2021, foi bem complicado para todo mundo. E a gente está vendo agora essa complicação desses 2 anos de pandemia. Nós estamos vendo agora essas mulheres vindo procurar por exame porque estão sentindo um nódulo na mama. Eu, como qualquer outra mulher, graças a Deus, fiz meus exames no ano passado e 2020 também. Mas muitas ficaram com medo de ir fazer o seu exame e trazer Covid para dentro de casa, né? Então, muitas mulheres não fizeram desde 2000 o seu exame, sua mamografia, e agora muitas estão vindo e já com câncer de mama, com metástase, já com câncer avançado. Então, isso foi o que foi feito o ano passado. Esse ano vai ter muito mais. E também vão aparecer muito mais, né, biópsias de mamas e coisa já alterada. Porque nós não tínhamos o médico aqui, então a gente não tinha o retorno dessa mulher com câncer, da biópsia positiva. Agora a gente já tem esse retorno. Nós atendemos Brusque, Guabiruba, Botuverá e qualquer lugar. Eu sempre digo para nossas secretárias que nós não temos divisa de município, porque nós temos SUS mais gratuidade. Então, as mulheres de Brusque, município de Brusque, a gente cobra pelo SUS, porque o SUS paga algumas coisas que a gente pode vender. Brusque,
Guabiruba, Botuverá, outros municípios, não. Ela entra na gratuidade da rede feminina. Mas nós vem gente até de Porto Belo para fazer, que conhece, mora lá, então elas vêm fazer. Mas não tem nenhum problema, gente. Qualquer pessoa é atendida. A rede feminina ela foi fundada em São Paulo, Presidente Prudente. Tinha um médico oncologista lá, Dr. Prudente, é o nome dele, e ele tinha a dona Carmen, esposa dele, que ele, como ele era oncologista, as mulheres vinham de muito longe e não tinham onde ficar para fazer o tratamento. E aí ele disse para a mulher, junta tu e as tuas amigas e fazem uma casa de passagem para essas mulheres. E aí elas fizeram uma casa onde as mulheres pudessem vir para a cidade para fazer as químios, para fazer a cirurgia, e aí elas ficavam nessa casa. E foi onde nasceu a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A maioria das cidades trabalha desse jeito, né? São redes femininas, mulheres da sociedade que se juntam para fazer uma casa de passagem. Aqui em Brusque, desde que quando nasceu, quem trouxe a Rede Feminina para Brusque foi as Soroptimistas. A Marlene Boing, uma vez parada no trânsito no Morro do Boi, e uma voluntária de Blumenau que abriu antes da gente, conversou com ela por que não abriam em Brusque a Rede Feminina de Combate ao Câncer para acompanhar essas mulheres. Que a gente nem ficava sabendo quem tinha câncer, quem não tinha, se essas mulheres precisavam de ajuda, se não precisavam, né? E aí a gente fez. Naquela época, nem o SUS nem existia ainda. O SUS começou nos anos 90, e isso foi em 88, 89. A nossa rede foi fundada em 5 de julho de 89, tem 33 anos, e o ambulatório abriu dia 10 de março de 90, no Azambuja. Lá foi o nosso primeiro ambulatório. O hospital foi quem cedeu para a gente várias salas para começar a rede feminina lá. A nossa primeiro serviço sempre foi prevenção. Nosso primeiro objetivo foi trabalhar com prevenção, ajudar essas mulheres a fazer o Papa Nicolau, que não existia pelo SUS na época. Depois veio quem fazia aqui em Brusque, nos sindicatos e nos consultórios médicos. Era onde as mulheres tinham acesso a esses exames. E aí a gente começou. Aí os sindicatos doaram todos os espéculos deles para a gente, para eles não fazer mais, né? Então a gente passou a fazer os exames de Papa Nicolau em Brusque. E aí depois veio o SUS e os próprios, né, as próprias UBSs fazem nos bairros. E nós estamos ali no Maluche, né, atrás do lado do posto de saúde, onde a gente tem a rede feminina. Nós, desde o início, fazíamos 15 mulheres, hoje a gente consegue fazer 30. Poderíamos fazer mais? Até poderíamos, né? Mas aí teríamos que ter mais salas para coleta, e também porque hoje a gente tem mais serviços dentro da rede, então não dá para colher mais do que 30 exames dia. Isso dá 600 preventivos mês. Mais alguma pergunta sobre rede feminina? Mas nós temos, perguntar se outros municípios. Tem sim, tem Itajaí aqui perto, Canelinha tem, Blumenau tem, são 73 no estado de Santa Catarina. Então, aqui Brusque tem várias ao redor também. São João tem, Nova Trento também abriu agora, ano passado abriu Nova Trento também. Então, tem bastante rede feminina, sim. Muitas fazem o preventivo como nós, outras, né, fazem outras coisas, outros serviços. Itajaí, por exemplo, elas acompanham as mulheres no CEPOM e fazem outros serviços, porque elas têm o CEPOM em Itajaí também, né? O NACOM, porque o CEPOM é Florianópolis, mas tem o NACOM. Então, elas acompanham mais as mulheres dentro do NACOM. Mas também tem, sim. E outras fazem visita hospitalar e outras coisas assim para acompanhar essas mulheres e os grupos de apoio ao paciente com câncer. Câncer de mama. Algumas aqui já tiveram, né? A pastora é uma delas que já passou por isso há muitos anos. Primeiro lugar, ser mulher. Não que os homens não tenham, né? Mas menos de 3% dos cânceres de mama no mundo são homens. O país que mais tem câncer de mama em homens é os Estados Unidos. Porque eles, né, têm mais glândula mamária por causa da gordura, né? Os homens são mais gordinhos lá.
Os países mais frios, os homens comem mais gordura e por isso também tem mais, né, chance de ter câncer de mama, igual nós. Nós também, vocês vão ver aqui, por que a importância de se alimentar bem e fazer exercício físico. O quanto é importante para nós mantermos a nossa saúde de corpo e mente para evitar o câncer de mama. A idade da mulher, normalmente o câncer de mama, ele vem na menopausa? Realmente, as mulheres se descobriam com câncer mais na idade dos 50 anos, 50 e poucos anos. Como eu digo, hoje nós temos, né, mulheres aí com 20 e poucos anos e com câncer muito agressivos por causa dos hormônios, né? São, em sua maioria, os HER positivo, triplo negativo, né, e outros tipos de câncer por hormônios, né? E esses câncer hormonal, eles são mais agressivos. E essas mulheres, além do câncer hormonal que elas têm, elas ainda têm um outro problema, porque elas vão ter que ser esterilizadas, elas não podem mais, né, ovular, elas não podem mais ter essa carga hormonal, porque isso vai alimentar esse tumor dela. Então, ela ainda tem que lidar com a menopausa precoce aos 20 e pouco, 30 e poucos anos, né, junto com o câncer que ela tem para combater. Um dos problemas, né, da mulher para ter mais câncer é que a gente começa a tomar anticoncepcional muito cedo, né? As meninas hoje estão menstruando mais cedo e estão começando a tomar anticoncepcional muito cedo, e a gente vai no anticoncepcional até muito tarde. As mulheres antigamente, elas tinham mais filhos do que hoje a gente tem, né? Hoje não dá mais para ter 10 filhos. Minha mãe teve 10 filhos. Então, ela passou a vida dela, né, fértil, ou grávida ou amamentando. Ela não teve câncer de mama, mas também teve diabetes, teve AVC, teve outros problemas de saúde. Morreu aos 82 anos também, né? Se tivesse cuidado um pouquinho mais, tinha vivido mais. Mas esse é um dos fatores de risco para o câncer, é o excesso de hormônios que a gente acaba tomando para controlar a menstruação e ovulação, né? Estilo de vida, gente, isso aqui devia estar lá em cima. Hoje é comprovado pela ciência que até 40% dos cânceres de mama podiam ser evitados se a gente tivesse um estilo de vida um pouco mais saudável. E eu me incluo nisso, porque desde que eu assumi a rede feminina, não consegui nem mais me programar para ir para a academia. E isso tem me levado a engordar, e o estresse também tem me levado a engordar e ficar mais estressada. Então, vamos melhorar o nosso estilo de vida, né? Vamos tirar um tempinho para a gente. Eu sempre digo que os homens são muito mais espertos do que a gente nisso, porque eles têm o futebolzinho deles semanal, eles têm o carteado, eles têm, né, uma cervejinha com os amigos, apesar de que o álcool também é um dos fatores para o câncer, mas eles sempre dão um jeito de tirar um dia para eles. É o quinta-feirino, terça-feirino, né? Eles conseguem. E nós, o que temos feito pela nossa saúde, né? Eu sempre digo, quando eu estou em casa, é tanta coisa para fazer, que se eu tiver uma meia horinha, eu ainda vou arrumar um armário para dobrar, né? Então, a gente tem que cuidar da gente. A gente está se deixando de lado muito, e o estresse e tudo mais a gente tem levado. Não que a mulher não deva trabalhar, não que a mulher não deva estudar, muito pelo contrário. A gente está vendo aí a ciência evoluir, porque tem grandes mulheres cientistas. A gente está vendo aí as empresas evoluir, e as nossas empresas, porque a gente ajuda o marido, a gente está junto com esse marido, e isso leva a nossa família a ter uma qualidade de vida melhor. Mas e a minha qualidade de vida, qual tem sido? Então, eu posso, sim, eu devo ajudar a minha família, mas eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que tirar esse tempo para mim. Então, vamos cuidar um pouquinho mais da nossa saúde e evitar o câncer de mama. Filhos. Se a mulher tem os filhos dela, se a primeira gravidez dessa mulher é antes dos 25, ela consegue amadurecer esse corpo, formar o ciclo dela. Quem consegue hoje em dia ter filhos antes dos 25? Às vezes por acidente ainda vem, mas não por programado, porque primeiro eu quero a minha faculdade, depois eu quero a minha estabilidade, né?
Então, normalmente, a gente já tem filhos mais tarde. Então, se puder, tenham esses filhos junto com a formação para conseguir, né, ter esse amadurecimento do corpo, das mamas, né, do aparelho genitor, né? Cada ano que eu amamento um filho, são 7 anos que eu ganho, que eu evito o câncer de mama. Então, amamente seus filhos, que é importante essa amamentação, porque essa troca dessa célula que eu faço quando eu amamento evita o meu câncer de mama. E só em 5º lugar, gente, ser hereditário. Nós realmente temos genes que nós podemos herdar do pai e da mãe mutados e que isso pode levar a ter câncer de mama, que são os famosos BRCA1, que hoje a gente escuta muito por causa da Angelina Jolie e outras tantas famosas que tiraram as mamas por prevenção para não ter câncer de mama. Ela, no caso dela, ela tinha muito alto, né? A probabilidade dela de ter câncer de mama seria 70% na idade mais avançada. Então, ela já antecipou a cirurgia e tirou as mamas para evitar. Mas, né, fazer a retirada de mama só por prevenção, ou dosar esses genes só por prevenção, ela dosou o BRCA1 e BRCA2, o dela era BRCA1 o alterado e já viu ali, né? Mas nós temos 35 genes que a gente pode mutar. E esses 35 genes podem causar câncer de mama. Se eu for dosar os 35 genes hoje, eu vou gastar em média R$40 mil. Se eu descobrir que eu tenho e eu não tenho dinheiro para ir lá fazer essa retirada dessa mama, né, e colocar o silicone, eu vou ficar aí todo dia pensando que eu vou amanhecer com câncer de mama, e eu vou acabar tendo. O estresse é tão grande que eu vou acabar tendo. Então, pega esse dinheiro e vai viajar. Conheça a sua mama. E o dia que aparecer um carocinho, faça a sua mamografia, né, todo ano. E o dia que aparecer o mínimo dos carocinhos, vai lá e tira ele. Né? E quanto mais aparecerem, vai lá e tira ele. Mas não fique pensando que vai ter câncer só porque tem um gene mutado. O que é a nossa mama? Né? Aqui ela fala que ela tem uma altura para começar, uma altura para terminar, do que ela é composta, né? Pode passar, moço. Essa é a nossa mama. Aqui nós temos a maioria dos cânceres de mama, ele se localiza aqui. Por isso é tão importante a amamentação. Né? Nós trocamos essa célula desse ducto de leite quando a gente amamenta os filhos. Então, por isso, quanto mais eu amamento, melhor. Quando a mulher vai ficando mais velha, né, após os 30, 35 anos, a gente perde essa massa mamária aqui e se transforma em gordura. Se essa mulher não tem nenhum problema de câncer na família, ela começa aos 40 a fazer a mamografia de rotina. E aí ela já não tem mais tanto esses estromas. Se eu tenho pouco filho, amamento pouco, esses estromas aqui, essa massa mamária dura, ela vai até mais tarde. Né? Eu que tive um filho só, aos 23 anos e pouco, mamou pouco, porque eu voltei a trabalhar muito cedo, né? A minha massa mamária, a minha mama aguentou mais tempo, né? Mas, em compensação, eu também tive que começar a fazer mamografia mais cedo, e aí eu sentia mais essa mama para fazer a mamografia, porque ele ficava mais difícil esse raio atravessar. Mas essa é a composição da nossa mama, e nós temos que fazer mamografia a partir dos 40 anos por rotina. E a partir dos 35, quando essa mulher já tem alguma coisa na família dela. Próximo, moço. Aqui ele fala sobre o sistema linfático. O que é nosso sistema linfático? Nosso sistema linfático ele trabalha como se fosse uma vassourinha no nosso corpo. O câncer de mama é uma célula minha, que eu mutei, em sua maioria é pacientes que não tem ninguém na família, né, e ela se descobre com câncer de mama. E essa célula mutou por algum motivo, né, e essa célula vai crescendo ali. Ela chega numa altura que esse sistema linfático meu vai encontrar esse corpo estranho e vai tentar tirar da minha mama
e levar para outro órgão, porque ele quer tirar isso do meu corpo. Essas são as famosas ínguas que as nossas vós falavam, né? Pode passar, moço. E esse é o nosso sistema linfático. Esses grãozinhos de feijão e essa rede de proteção são os nossos sistemas. Então, quando eu não conheço a minha mama e eu não pego esse tumor aqui, pequenininho no lugar, ele acaba levando para esse sistema, né? E acaba virando metástase, porque ele vai levar para um órgão que me é vital para viver. Porque sem a mama eu vivo. É só um tecido que eu tiro e consigo viver. Agora, quando eu tenho câncer no pulmão, quando eu tenho câncer no pâncreas, quando eu tenho câncer ósseo, que aí ele me atinge a minha coluna, né, ou cérebro, aí eu começo a ter doença. Aí eu fico doente. Antes disso, eu consigo, né, me curar. Mas a partir do momento que eu tenho metástase, aí eu preciso de um tratamento muito mais agressivo e, às vezes, eu não tenho nem chance de combater ele. Então, sempre que for fazer o seu autoexame em casa, embaixo do chuveiro, pós-menstruação, né, é muito bom fazer naquela semana após a menstruação, porque aí eu não tenho hormônios, né, para quem não toma anticoncepcional. Antes da menstruação, a gente sente, né, aquela TPM, né, a mama fica inchada, a mama fica dolorida. Né? Quem toma anticoncepcional não sente isso tanto, porque não tem, né, aquela descarga hormonal. Mas para quem não toma anticoncepcional, sente bastante esse pré-menstrual. Então, essa semana, depois da menstruação, serve para todo mundo. Fazer o autoexame da mama embaixo do chuveiro, na frente do espelho, deitada na cama, que é quando a mama esparrama um pouco mais, né? Que dá de examinar bem essa mama, e sempre examinar muito bem aqui embaixo do braço, desde a orelha, né? Examinar esses grãozinhos aqui, porque se eu tiver a sorte de pegar ele aqui ainda, sem ele ter se espalhado, eu tenho 95% de chance de curar essa mama. Próximo. Aqui ele fala sobre a metástase, né? Que é uma célula minha que eu mutei, por isso não sinto. Câncer de mama não dói. São raros as pacientes que conseguem, né, sentir alguma coisa na mama. Sentir dor, sentir fisgadas, né? São raros isso. Quando a gente sente é porque já está no sistema linfático. Já é o meu sistema linfático me avisando que eu estou doente, que eu tenho alguma coisa. Né? A criança, quando tem amidalite ou dor de ouvido, ela incha, né? Faz essa bolinha aqui atrás da orelha. Né? Ou a criança chora muito, ou a mãe vai ver quando ele já tem uma íngua. Né? A mesma coisa é aqui. Se eu machuco ou se eu corto um dedo, eu vou sentir embaixo do braço e assim por diante. É o nosso sistema avisando que nós temos alguma coisa de errado no corpo. E esse é o nosso sistema linfático, as nossas vassourinhas que cuidam do nosso organismo. Pode passar, moço. Mais um. Depois eu peço para ti voltar. E esse é o câncer. O câncer é isso aqui. Começa aqui, pequenininho, eu não sinto, é meu, né? Então ele não me dói. Só que eu também não perco essa célula. Nós trocamos milhões de células todos os dias, todas as horas. Essa, ela só cresce, ela não morre, então ela só vai aumentando. Aqui o meu sistema já está levando, meus linfáticos já estão tirando ela daqui, e aqui ela já está no meu pulmão. É quando eu estou doente, né? É quando eu realmente vou sentir o meu problema do câncer, se eu não conhecer a minha mama. Podes voltar aquele lá. Isso são sinais de câncer de mama, né? Isso são o que eu vou sentir. Em sua maioria ele dá sinais. Mas se eu conheço a minha mama, eu pego ele antes. Por isso a necessidade de fazer essa mamografia após os 40 anos. É o único exame que vai conseguir pegar esse tumor em estágio mínimo. É o que mais consigo prevenir. Câncer de mama, que é o melhor exame para rastreamento, é a mamografia. Então eu pego ele em estágio mínimo, eu não sinto nada, mas ele está lá se desenvolvendo. Então, isso aqui, ter essa depressão, esse buraco na mama, né? Ou esse ovo aqui, já um grão de feijão, né? Que aqui ele está mais aumentado. Ou então o meu bico do seio virar para dentro. Eu tenho os dois bicos normal, de repente um deles
né, fica inverso, né? E isso aqui, né? Qualquer coisa que saia do bico do seio, se eu não estiver amamentando ou estiver em final de gravidez, eu tenho que procurar, né? Água, leite, qualquer coisa. Eu, com 29 anos, comecei a ter leite na mama. Como eu queria engravidar de novo, estava toda boba, né? Dele fazer beta-HCG. Fiquei 2 meses esperando dar positivo. Quando não veio, eu digo, não, agora eu tenho que ir no médico. Aí eu fui no médico e desde lá eu faço minha mamografia. Não era nada, era só uma deficiência de vitamina B12 e outras vitaminas, que eu tive que tomar um anti-inflamatório e repor as vitaminas, e fiquei bem. Mas desde lá eu faço mamografia, porque o médico achou que tinha que procurar alguma coisa ali. Graças a Deus nunca deu nada, e depois dos 40 virou rotina. Mas eu comecei aos 29 anos a fazer mamografia. E o meu foi o leite, né, um dos sinais, que não era, né, mas tinha que cuidar. Né? Meu não foi nada, mas podia ser. Então, sempre, cuidado com a mama, com o que sai dessa mama, né? Qualquer sinal. Se eu tenho uma alergia no meu corpo todo, é uma alergia. Agora, se só na minha mama dá uma alergia, não. Né? Aí eu tenho que procurar um médico, procurar saber. E a outra coisa é a vermelhidão, é a mastite, que a gente diz, que muitas mulheres descobrem na gravidez ou pós-gravidez, na amamentação, que elas têm um tumor de mama, porque elas vão amamentar, esse seio, né, fica duro, fica inchado, não passa o leite, ela começa a ter febre, né, e muitas colocam um paninho, passa pomadinha, mas não, gente, nunca façam isso. Vão procurar. Pode ser só uma inflamação, que tomando um antibiótico, cuidando, o médico olhando, né, vai curar, vai ficar bom. Mas pode ser um tumor que está ali obstruindo essa passagem do leite. Então, nunca se despreza um sinal que o corpo da gente está dando. Pode passar os dois. Mais um, isso. Isso é mamografia, né? Esse tumor, que aqui é pequenininho, mas que já está aqui na primeira linfa, né? Quanto mais eu preciso tirar essa linfa aqui, quanto mais o médico precisa tirar isso, porque quanto mais estiverem contaminados, mais ele vai tirar, mais chance eu tenho de ter metástase já no restante do meu organismo, de ter uma dessas células do câncer já em outro lugar, né? E também, quanto mais ele precisar tirar, mais o meu braço corre o risco de inchar, como aquele lá, se eu não souber lidar com ele. Eu posso ter o câncer de mama e nunca inchar meu braço, se eu souber cuidar. Mas é preciso que essa mulher cuide desse braço. E isso aqui é o que aparece na mamografia quando se faz, né, quando se tem um câncer de mama. Ele fica radiopaco. O ultrassom substitui? Não. O ultrassom, o médico pede quando ele vê na mamografia que tem alguma mancha que ele não identificou. Né? Que normalmente o câncer de mama ele fica assim, né? Ele é calcificado, ele fica assim radiopaco. Mas se aparecer algum líquido, alguma coisa, o médico vai pedir, ou ele tiver alguma imagem que ele tem dúvida, ele vai pedir exames complementares, né? E nunca deixa de fazer. Se o médico pediu, vamos fazer, vamos pesquisar. Ressonância pode servir como exame? Não. Ele pode servir como exame complementar, mas ele não é o primeiro exame a ser pedido para rastreamento de câncer de mama. Primeiro, por causa do valor, e segundo, porque a mamografia ele consegue detectar o câncer em estágio mínimo. Pode passar, moço. Aqui ele fala sobre a nossa célula. Como é que eu muto? Desde 1890 se pesquisa isso. Até hoje nunca se descobriu como é que nós mutamos. Sabemos que até 40% eu posso evitar se eu me cuidar. Né? Se eu levar uma vida saudável, se eu me cuidar, eu posso evitar o câncer até 40%. Mas até hoje não se descobriu ainda como é que a gente muta essa célula se não vem da família, né? Porque se é um câncer, se é por um gene mutado, eu posso desenvolver por causa da família. Mas se não, eu posso mutar e começar daqui para adiante, né? Então, o dia que eles descobrirem como é que a gente muta, também nós vamos descobrir a cura para o câncer de mama. E outros tantos. Pode passar, moço.
Como prevenir? Uma das prevenções é essa, levar uma vida mais saudável. E o restante é rastreamento, né? É fazer mamografia após os 40 anos, de rotina anual, né? Que a gente só não faz anual se o médico achar que dá para ficar sem fazer 2 anos, senão a gente faz anual. Né? Fazer a consulta com o ginecologista, em sua maioria, a gente não tem no posto de saúde o ginecologista, mas aquele médico que está lá no posto de saúde pode examinar a sua mama. Ele sabe como examinar, ou ele encaminha, então, para o ginecologista, né, para um centro maior, para a policlínica, onde ele achar que você precisa ir. Mas lá no postinho de saúde, ele pode examinar a sua mama se você tiver alguma dúvida e precisar. Levar uma vida saudável, né? E tirar um tempo para a gente. Como eu disse, nós temos que aprender, né, a tirar um tempo para nós. Pode passar, moço. E esse ano, né, o Ministério da Saúde preconiza, diz que por estatística nós vamos ter mais 68 mil mulheres que vão se descobrir com câncer de mama. Dessas, mais de 18 mil mulheres não terão cura, já vão se descobrir com câncer metastático. Quando eles dizem isso, os nossos 3 estados do Sul, Santa Catarina é o estado com mais câncer de mama. Não é o estado com mais câncer de mama, é o estado que mais faz rastreamento em câncer de mama. São as mulheres que mais se previnem, são as mulheres que mais faz mamografia. Então, nós somos campeãs em câncer de mama? Não. Nós somos campeãs em fazer prevenção. E isso é muito bom. Né? Então, a gente sabe, né, que muitas mulheres lá na Amazônia, coitadas, que moram lá no meio do mato, que passam um barquinho a cada 3, 4 anos, 5 anos, e que às vezes ele passa lá, ela ainda está grávida, né? E aí mais 5 anos que ele vai passar de novo, ou 4 anos, ela nunca vai ter chance de fazer esse exame. Então, vamos aproveitar nós que temos à nossa disposição, né, que nós temos aí um sistema de saúde que nos dá acesso a esses exames e vamos fazer a nossa prevenção de câncer de colo de útero, que é um câncer totalmente evitável, né, mas se não evitar, ele tem cura 100%, e fazer a nossa mamografia e pegar esse câncer no início. Alguma pergunta? Doutora não, sou auxiliar de enfermagem, mas pode me perguntar. Sim. Se o médico achar que tu tem que fazer antes, mas se não, uma vez por ano. Cada ano a mulher tem que fazer. Após os 40 anos, faz todo ano. Né? Se eu tive uma mãe que teve câncer aos 40 anos, eu começo aos 30. Né? É sempre 10 anos antes. E quanto mais próximo de mim, mais cedo eu começo. Né? Mas antes dos 30 é meio difícil, aí eles só em caso realmente de necessidade. Sem justificativa, não. Mais alguém? Gente, a Rede Feminina está lá, à disposição de vocês, para quem precisar. Né? Nós temos um mastologista lá, é o mesmo mastologista do SUS e da Unimed. Então, se precisarem dele, ele está nos 3 lugares para atender. Né? Nós somos parceiros da Secretaria de Saúde, atendemos SUS. Então, precisando da gente, estamos lá. Né? E se precisar da gente para mais alguma coisa... Agradeço, pastora Socorro. Desejo a quem está aí lutando contra um câncer que tenha, né, força para lutar. Se precisar, estamos lá com os psicólogos, fisioterapeuta e todo mundo, e as voluntárias. Né? Se quiserem ser nossas voluntárias, né, quiserem doar um tempo para o outro, é muito importante. Essas mulheres realmente precisam de um abraço. Elas não precisam mais nada do que isso. Porque o tratamento elas têm em Blumenau, quimioterapia, radioterapia, e são muito bem atendidas lá. Né? Mas essa mulher, ela precisa desse aconchego, desse carinho. Então, se vocês têm tempo para doar, seja uma voluntária da Rede Feminina, vão lá doar um tempinho para alguém. Maravilha do céu! Que essa palavra
esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.